Fala galera do Facebook, estamos ao vivo aqui nesse primeiro contato. Eu queria que vocês que forem chegando, escrevam para mim dizendo se está chegando bem para você a nossa transmissão, a conexão com a internet, o áudio, o vídeo, tá bom? Nós sabemos que às vezes há uma certa instabilidade, então eu peço que você que está chegando me informe as condições da transmissão para você. Eu vou conectar agora também via Instagram. Vamos lá. Deixa eu falar com a galera do Instagram agora. Oi, gente, Mariana, tá? Ainda vai conectar. Ainda vai chamar. Começando. Eu sei. Formando escritores cristãos. Tem 2 pessoas lá no Facebook. Já tem 2 pessoas no Facebook. Eu queria que vocês... boa noite, bem-vindos. Queria que vocês escrevessem como está chegando para você. Olá, pessoal do Instagram. Olá, galera, tudo bem? Tudo bem? Você que está chegando pelo Face, pelo Instagram, escreve para mim, para eu saber como que está sendo a transmissão para você. Conexão. Como é que está a internet, como está o som, beleza? Espero que seja um sucesso, espero que a gente consiga liberar esses conteúdos aqui para vocês com tranquilidade, tá bom? Vou aguardar uns minutos para que todos se conectem. Eles vão... Olá, Pastor Álvaro, bem-vindo. Bem-vindo, gente. Tá chegando bem para você a conexão? A internet? Espero que chegue para todos. Para que a gente possa iniciar logo começar a comentar com vocês aqui Tem uma pessoa aqui no Instagram. o tema de hoje. O Instagram ele tá chamando aqui. Uma pessoa, oi. Olá, Diogo. Diogo. Bem-vindo. Diogo Teixeira, né? É isso. Como é que tá para você, Diogo? Pelo Instagram. Como é que tá? Estamos A aqui conexão tá boa? ao mesmo tempo no Instagram e no Face. Já tem algumas pessoas no Face, uma no Instagram. Só preciso dar confirmação para a gente seguir e começar a fazer as apresentações aqui do nosso trabalho, da motivação do que a gente está fazendo. Tá bom? Se tiver ruim, gente, avisa para a gente tentar reverter aqui de alguma forma. Tá bom. Tá? Acredito que tá tudo bem. Bem-vinda, Angélica, Jane. Fala, Diogo. Boa noite. Eu tô aqui falando para 2 celulares. Aqui é a galera do Face, aqui é a galera do Instagram. Você, Diogo, a transmissão, você me ouve bem? A gente sabe que ao vivo tem essas coisas. A gente tem que aguardar até que as pessoas cheguem e que a transmissão esteja acontecendo bem, para então eu começar a dar o recado aqui dessa noite. Me dá um feedback aí, pessoal. O que vocês estão achando? Aqui pra gente tá tudo legal. Pra mim parece que tá tudo bem. Vou começar então a liberar os conteúdos que eu programei para essa noite. Beleza? Tá travando, Diogo? Opa! Importante esse feedback. Tá travando. Vou pedir pra minha ajudante aqui, minha filha, dá um oi aqui pra galera. Oi, galera do Instagram. Oi, Daqui a pouco você fala. Tá travando, né, Patrícia? Vai lá e vê o que a gente pode fazer por essa internet. Tá certo. Fala. Vocês aí do Face, tá travando pra vocês também? Geralmente, no Face fica um pouco melhor. Se eu ver que tá difícil, vamos ficar só no Face. Igual acho que a gente fez na semana passada. Né? Eu pedia pra todo mundo do Instagram ir pro Face, porque realmente o Face funcionava melhor pra isso. Tá bom? Se tiver travando muito a internet, vamos ficar só com o Facebook. Falou com a mamãe? Tá travando? Tá bom. Gente, vou pedir pra vocês me darem algum retorno. Mais alguém melhorou alguma coisa na conexão de vocês? Áudio, vídeo, melhorou? Hoje à tarde eu fiz um teste, funcionou tudo bem, né? Hoje à tarde funcionou tudo direitinho. Agora que a gente precisa
Eu acho que tá com problema mesmo. Infelizmente. O vídeo foi encerrado no Instagram aqui. Vamos tentar começar de novo, né? No Instagram. É. No Face tá funcionando, pessoal? Acho que no Face também. No Face ninguém ainda me disse que tá com problema, então eu tô achando que tá bem bom. Tá funcionando. Vamos ver. Tentando novamente aqui ligar o Instagram. Você que está me assistindo pelo Face, tá chegando para você? Dá um feedback se tá travando, se o som tá chegando. Oi, gente do Instagram, tudo? Chegamos a mais uma live aqui. Pera aí, galera do Instagram. É porque por mais que trave de vez em quando, se pelo menos o recado conseguir ser dado, né? Se pelo menos conseguir chegar a mensagem para vocês, já vai travar de vez em quando, mas o áudio estiver chegando. Olá, Vânia. Como é que tá para você a transmissão? Josemi, Leonardo, meu amigo. Como é que tá a transmissão para você? Me dá um alô aí. Como é que tá chegando para você a internet? O meu sinal aqui. Se eu ver que não cancelar a nossa live de hoje e programar para um outro dia, infelizmente. É um tema que eu gosto tanto, mas a gente depende aqui da nossa conexão para fazer esse trabalho. Eu acho que está muito ruim, porque as pessoas não estão conseguindo nem me responder. Tô vendo que as pessoas estão tentando acessar e não estão conseguindo. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou encerrar no Instagram e vou ficar só no Face. Ok? Vamos ver se melhora, né? De repente, ficando somente numa mídia, a gente consegue. Tá? Desligar o meu Wi-Fi aqui para ficar somente com um funcionando. Vamos ver o que a gente consegue. Você que está chegando no Face, tá chegando para você a internet, a minha internet, né? O som, a imagem, eu estou do lado do meu roteador aqui para ver se dá certo. Vamos ver se chega. Dá um feedback para mim, Rosélia. Boa noite. Se está chegando para você o som, se está comprometendo a transmissão, senão eu vou ter que, infelizmente, suspender nossa transmissão de hoje. Tá ruim, né? Vamos pessoal. esperar um pouco. A gente já tentou aqui, mas infelizmente não estamos conseguindo. Você que está na tua casa aí vendo o Jornal Nacional, sai desse Jornal Nacional aí e vem tentar se comunicar comigo aqui. Vou ver se alguém deixou mensagem para mim no privado. Não, né? Não. Galera, já são 10 minutos aqui que eu estou tentando e não há nenhuma resposta. Eu acredito que não vai ser possível hoje, infelizmente. As pessoas estão tentando, né? Diogo, fala pra mim, Diogo. Essa internet funcionou ou não funcionou? Tem horas do dia que ela funciona, mas tem horas do dia que infelizmente não funciona. Nada. Infelizmente eu vou ter que cancelar. Gente, que outro pena. dia a gente volta aqui com vocês, tá bom? Que pena, gente. Tudo preparado aqui. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou... Micaele, boa noite. Fala, Diogo. Tá conseguindo? Tá ruim? Tá bom? Como é que tá, meu amigo? Não tem jeito? Tá funcionando? Que bom. Tá funcionando pelo Face? Micaele, então fica comigo, Micaele. Você que tá comigo, vocês que estão me assistindo. Que bom. Então normalizou. Eu acredito que pelo fato de eu ter desligado... Pera aí, filha. Eu ter desligado um Wi-Fi, a coisa funcionou, né? Então, pessoal, vou pedir desculpa àqueles que contavam com a transmissão pelo Instagram. Daqui a pouco eu boto uma justificativa lá e peço para assistirem no Face. Então, nós vamos seguir pelo Face. Acaba sendo mais leve para esse tipo de coisa.
Então nós vamos seguir, liberar esse conteúdo aqui. Assim que esse vídeo acabar, eu vou baixar esse vídeo e vou colocar no YouTube, tá bom? Vou colocar no YouTube para que mais pessoas possam ter esse conteúdo à disposição. Obrigado, tá, Diogo, por prestigiar mais uma vez. Obrigado, Micaele. Obrigado, Cíntia, que eu acho que tá aí também. Tá lá no canal Felipe Mouta. Então vamos começar oficialmente, né? Filha, vem cá, deixa eu te apresentar, pessoal que tá chegando. E quem vai assistir depois a transmissão, essa é minha filha, ela tem um dom natural para comunicação. Quando ela soube que eu ia fazer uma transmissão, ela quis dar a participação dela aqui. Ela vai ficar, então, até quando o assunto estiver interessante para ela. É, auxiliar do Felipe. Quando ela estiver cansada, ela vai se despedir. Eu quero, então, fazer os meus primeiros avisos nessa transmissão. Primeiro, gente, para você que me segue aí no Facebook, e também aqueles que vão assistir depois por outras mídias, eu tive a oportunidade, né, que Deus me deu de publicar 2 livros. Eu sou professor de português, redação, literatura, trabalho na Secretaria de Educação, trabalho como professor do Estado e tenho desenvolvido principalmente essa parte da redação, do texto escrito, da produção textual. Ano passado eu tive a oportunidade de concluir minha pós-graduação e também tem sido essa minha busca, minha ênfase de estudar o texto e as suas características. E como eu sou cristão, sou uma pessoa de fé, creio em Deus e eu quis deixar esse legado por escrito, eu quis deixar algumas convicções da minha fé por escrito e eu deixei 2 materiais já produzi 2, deixa eu colocar para divulgar para vocês. Esse foi o meu primeiro livro, peraí, filha, vamos de cada vez, Discipulado e Maturidade. Se você desejar, você pode fazer contato comigo pelas redes sociais. Ele fala por uma vida de desenvolvimento sadio do corpo de Cristo. Exatamente. E o segundo livro é Uma Carta ao Mundo. Muito bom! Quer falar sobre ele, filho? Conta o sonho do meu pai da Angola, né? Que ele quer ajudar as pessoas de lá. Exatamente. Esse livro aqui, toda a arrecadação dele é revertida para uma missão em Angola, tá bom? Então, através dos livros eu quero apoiar projetos missionários também, né? Não apenas custear o trabalho, mas apoiar projetos. Então, eu tive a oportunidade de compilar nesses escritos, e já estou produzindo outros, algumas experiências que eu tive com Deus, alguns ensinos que eu já faço há alguns anos. Deixa eu apoiar melhor aqui. Agora que eu estou com o celular só. Beleza, vou tirar isso aqui. Pronto, vai ficar mais estável. Então, queridos... Tá bom, obrigado, minha assessora. Eu quero também comunicar a vocês que eu estou investindo nas mídias sociais, né? Há um tempo atrás acho que todos nós, né, éramos meio resistentes a isso, ou não tínhamos tempo para nos dedicar, e agora a gente está conseguindo se dedicar um pouquinho mais, organizar, deixar mais bonito, aprender, né, que muita coisa das mídias eu nem sabia fazer, de vez em quando ainda erro uma coisa. Eu tenho um perfil no Instagram, @FelipeMouta, no Facebook, que é esse que você está assistindo, e também no YouTube, tá? Agora estou no YouTube, então, como é que fala, filha? Inscreva-se no meu canal. Ative o sininho das notificações e deixa o like. Deixa um like lá, Felipe Mouta, tá? Não é difícil, é um nome bem raro. Tem 2 canais, Felipe Mouta Oficial e Felipe Mouta. Esse Felipe Mouta Oficial que aparecer pra você, eu não tô usando, tá? Depois eu tenho que ver como que eu cancelo. Porque eu não sei a senha. Mas o Felipe Mouta mesmo é o canal mais atual, né? Que é o que eu tô postando sempre as novidades para vocês. Então acessa lá as mídias, ajude a que esse trabalho seja relevante, tá bom? Eu não quero ser conhecido, eu quero ser relevante. Faz besteira e fica conhecido porque faz besteira. Então eu não quero ser conhecido, eu quero ser relevante, eu quero deixar algo para minha geração, algo escrito, algo falado, podcast, livro,
pregação, aula, eu quero contribuir, e é mais ou menos sobre isso que eu tenho falado desde a primeira live, tentando ajudar você a contribuir de alguma forma com esse conhecimento da parte escrita, beleza? Então eu quero compartilhar com vocês dicas para destravar você, para ajudar você a escrever. Se você não assistiu a primeira live, a primeira parte importantíssima desse conteúdo está no meu Facebook. É só você entrar no meu perfil e procurar. Lá tem o link para o vídeo do YouTube, onde eu coloquei a primeira live inteira. Eu coloquei um texto, porque Yasmine me pediu, Felipe, coloca isso por escrito. Então eu fiz um resumão, está no meu Face também. Um resumo por escrito, direitinho, de tudo que eu falei na primeira live. Então, da mesma forma, esse conteúdo de hoje eu vou também deixar por escrito e vou deixar no YouTube. Caso você não tenha conseguido ver, caso você queira encaminhar, fiquei muito feliz com a repercussão. Pegaram e conseguiram mandar para amigos e outros conhecidos que estão escrevendo. Tem pessoas que estão escrevendo. Eu quero te ajudar então a escrever uma aula, escrever uma pregação, escrever um livro, escrever os seus posts na internet, você que está querendo escrever mais. Então, desenvolver a escrita vai ser útil para você em vários segmentos, não somente no segmento religioso como o meu, mas no segmento de trabalho, jurídico. Eu tenho aqui advogados, psicólogos, pessoas que me seguem, a gente está esperando ver o livro dessas pessoas, certo? Então, a escrita vai te favorecer em vários desses segmentos. Para servir de alguma forma a minha geração, ajudar pessoas. Tá bom? Pergunta do Diogo, esse canal é junto com outro que você já tinha? Diogo, eu tinha 2 canais, se não me engano. Um Felipe Mouto Oficial e um Felipe Mouto que era para coisas pessoais. Eu estou usando somente o canal Felipe Mouto, tá bom? O Felipe Mouto Oficial eu vou desativar, porque eu não tenho mais a senha, não sei mais como é que... os vídeos estão lá tão antigos. Talvez eu aproveite alguma coisa e coloque no outro, para a gente trabalhar com um canal só no YouTube. Então, galera, hoje eu estou ansioso para começar a liberar o conteúdo programado para essa live 2. Mas avisando também que sexta-feira, às 3 horas da tarde, vai ter uma live minha balhando, tá bom, gente? Beleza, gente. Quero começar respondendo a uma pergunta que ficou da live passada. Eu não conseguia ler tudo na live anterior, mas eu fui pegando as perguntas e anotando tudo para formular o que eu ia falar hoje, tá? Na live anterior, a Yasmine fez a seguinte pergunta: você pretende falar sobre formas de publicação? Nessa pergunta, eu não entendi claramente. Eu vou falar o que eu entendi do que você quis dizer, Yasmine. Se tiver faltando alguma coisa, depois você pede para eu acrescentar, e eu acrescento num próximo momento. Mas eu vou responder aquilo que eu entendi. Eu acredito que a Yasmine está falando sobre formas de publicar, né? Seja o livro físico, seja o livro virtual. Acredito que seja isso. Porque hoje em dia já se fala muito sobre e-book e outras formas de publicação. Então eu vou passar rapidinho pelo nosso trabalho com a editora Fundamento, tá? Como eu disse, depois de publicar os primeiros livros, eu e meu sócio Eduardo, a gente aprendeu esse processo de editoração, e a gente já tem ajudado alguns autores a publicar os seus livros, tá? Já tem aí uns 5 livros publicados pela editora Fundamento. E a gente aprendeu um pouquinho sobre esse processo de publicar o livro físico. Eu vou dar algumas dicas, caso seja o seu caso, né? Você queira saber mais sobre o livro físico. Primeira coisa, busque em Deus, se o seu tema é voltado para isso, né? Sempre busque direção de Deus a respeito do título que você vai dar ao seu livro. Às vezes você já tem o material escrito, as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com o título, né? Não comece a escrever pelo título. Olá, apóstolo Valmer, bem-vindo, que honra, viu? Não comece a escrever pelo título, porque tem gente que demora a escrever porque fica pensando no título e aí não tem ideia nenhuma para título, não faz nada. Comece a escrever. No primeiro livro o tema é discipulado. Então eu tinha vários escritos sobre discipulado que eu compilei e organizei. Uma carta ao mundo, o tema é evangelismo, mas não quer dizer que eu ia botar o nome evangelismo na capa, tá bom? Então a capa é a primeira coisa, né? Pela capa se compra o livro. A primeira coisa que
aquele que a gente trabalha com livraria, a gente sabe que as pessoas procuram, né? Então a Cíntia perguntou alguma coisa sobre escrever para alcançar a todos. Exatamente. Quando alguém vê um livro meu, geralmente ela já vai entender que é um livro cristão, né? Então o meu segmento é bem limitado. Eu alcanço bem aquele público que está buscando um livro cristão. Mas existem outros autores que vão atingir muitos outros públicos, certo? Mesmo sendo autores cristãos, eles podem escrever para muitos outros públicos. Então o meu conselho é: escreva o seu material e depois pense no título, beleza? O título vem depois. Uma carta ao mundo, acho que foi sugestão do Eduardo também, né? Porque alguém vai te ajudar a pensar, a criar um nome e também, dentro desse processo de criação do nome, sugerir ideias para a capa. As minhas 2 capas, né, foram desenvolvidas por pessoas que trabalham com arte, mas eu e Eduardo que demos as ideias do que a gente imaginava para esse lugar, né? Você pode ver aqui o discipulado e maturidade. Estou respondendo a pergunta da Yasmine sobre formas de publicação. Então vou dar algumas dicas sobre o livro físico. A gente pensou, né, para falar de discipulado, num lugar onde pessoas pudessem se sentar e falar a verdade. Porque eu falo isso no livro em determinado momento, que havia um lugar onde eu me sentava com o discípulo e ele falava a verdade. Não havia lugar para mentira, não havia lugar para disfarçar nada. Então a ideia de um banco num lugar, né, onde as pessoas pudessem se sentar e no 1 a 1, no pessoal, serem discipulados. Carta ao Mundo também foi um sonho que eu tive, onde Deus me mostrava o mundo. Então a gente sugere para quem vai fazer a arte alguma coisa. A Cíntia está falando que fala usar para atingir a todos. O que você quer dizer com que fala, Cíntia, a respeito do conteúdo? Você se refere à fala coloquial, à fala mais formal? Fábio está me escrevendo aqui querendo comprar meu livro. Meu amigo Fábio, por aqui mesmo pelo Face, Fábio. Eu vou te escrever, tá bom? Vai ser bom pra gente se reencontrar. Eu vou te escrever, pode deixar. Micaele também está sugerindo narrativa, né? É uma fala para atingir a todos. Acho que ela está respondendo a Cíntia. Então deixa eu encadear aqui o nosso assunto, que eu gosto muito de organizar os assuntos. A gente está falando sobre o livro físico, dicas para a publicação de um livro físico. Eu estou dizendo, escreva primeiro o conteúdo, depois pense na capa. Ok? Na livraria Fundamento. A Cíntia perguntou aqui. Ah, tá, ela está respondendo. Legal que vocês estão interagindo um com o outro, né? Beleza. Então, uma forma de você atrair o público, de você falar para todos os públicos, é você pensar na sua capa a quem você quer se dirigir. E aí é o que o Diogo falou, depende do seu público-alvo. Quando eu quero me dirigir a crianças, se eu vou fazer um livro infantil, é interessante pensar em alguém que faça desenhos, alguém que faça uma arte voltada para esse público. Se eu vou falar com jovens, é interessante que eu pense numa linguagem, até mesmo no título, que chame a atenção, numa gíria, em algo que chame a atenção desse público, tá? Voltando às dicas que eu estava dando sobre o livro físico. Já falei sobre capa, já falei sobre título. Um outro detalhe que quase ninguém fala: como atingir todos sem parecer um livro limitado à religião. Entendi, Cíntia. Você vai ter que pensar num título que seja universal. Profundo, que seja universal. Isabela tá dando um oi aqui para Mariana. Oi. Então, como que você pode fazer um livro, no caso de psicologia ou de temas, né, ligados ao seu universo, Cíntia, que seja um livro universal? Se você falar sobre perdão, se você falar sobre rejeição, né, é um tema onde são ideias maravilhosas, né, questão da paternidade, sim, tem muitos assuntos no que tange as emoções. Só que você vai ter que criar um título, pedir aí sabedoria a Deus, para criar um título que não restrinja, né, somente ao público religioso. Vou dar aqui um exemplo para vocês. A Livraria Fundamento publicou, minha editora do Eduardo, Fundamento, publicou um livro chamado A Arte de Inovar-se, do apóstolo Márcio, né? Ele fala sobre inovação, ideias criativas. A capa do livro é uma lâmpada, né, que dá aquela ideia de Thomas Edison, que criou, um inventor. Fala sobre você se reinventar, né? É um livro voltado para quem trabalha, para empreendedores, para negócios,
para pessoas de todos os tipos, né? Que precisam em algum momento criar algo, né? Se reinventar. Então a arte de inovar-se é sem dúvida um título que vai se comunicar com todos os públicos. Você passa numa livraria e você vai comprar um livro, A Arte de Inovar-se, e você vai ser tocado por aqueles princípios sem limitar muito ao público religioso apenas. Vou falar aqui em primeira mão, Diogo, Denise, a gente está preparando o livro da advogada, a doutora Denise, né? Então é um livro que é uma biografia, é a história de vida da Denise, se chama Dores que Vivi, Desafios que Venci, Verdades Não Reveladas, tá? Então, Isabela está dizendo que já fez 8 livros. Olha, vou te ajudar, hein, Isabela. Nós vamos incentivar isso em você e na Mariana. Escrever. Quando acabar a quarentena, nós vamos se encontrar, fazer muitas coisas juntas. Né? Diogo está falando aqui que o livro da Denise é um livro motivacional. A Denise, ela tem, além de ter a formação jurídica, ela tem se voltado muito para esse público, né? O público-alvo dela. Encorajar pessoas, motivar pessoas. E ela tem usado as mídias dela para isso também. Então o livro dela vai falar a história de vida, de como que ela superou tantos traumas, tantas situações. E na segunda-feira, aproveitando o gancho, eu vou bater um papo com a Denise, tá? Eu vou tentar melhorar essa internet para a gente funcionar pelo Instagram da Denise, e eu vou conversar com ela sobre os projetos dela e ela sobre os meus. A gente vai discutir um pouquinho, a gente deve falar um pouquinho mais dos projetos de livro, tá? Mas só, então, creio que respondendo a pergunta da Yasmine sobre formas de publicação e respondendo também a pergunta da Cíntia, que falou sobre como atingir vários públicos, eu creio que é isso. É um título que seja abrangente, que se volte para o seu público-alvo. Também queria falar mais algumas coisas sobre o livro físico. Deixa eu tirar esse aqui que eu já não estou usando mais. Falar um pouquinho mais sobre o livro físico. Você vai ter... uma outra coisa que quase ninguém percebe é a importância da contracapa. Tá? Eu que vendo livros, eu vejo que a primeira coisa que a pessoa olha é para a capa, quando ela vai comprar. O nome do autor é muito importante. O nome do autor vende só pelo nome do autor, porque a pessoa quer ter todos os livros daquele autor. O prefácio, deixa eu mostrar aqui, o prefácio do meu primeiro livro é do Apóstolo Renan. E eu fiz questão de botar o nome dele aqui na capa. Por quê? É alguém que, como eu estava lançando o meu primeiro, eu precisava mostrar que eu estava respaldado por uma pessoa de autoridade, uma pessoa conhecida pelos seus estudos, pelo seu tempo de ministério. Então, escolher alguém para te prefaciar também é uma dica legal. Se você tem algum autor, algum conhecido que te indique, que te recomende, o prefácio funciona como uma carta de recomendação. E às vezes é interessante colocar na capa prefaciado por fulano de tal, porque significa que você é um novo autor que está sendo recomendado por alguém mais antigo, alguém mais experiente, tá? E a contracapa é um texto que todo mundo que vai comprar quer saber do que se trata. Por exemplo, discipulado não é tão claro, né? Para gente que conhece o tema, o assunto é muito claro, a gente procura livros sobre isso nas livrarias. Só que quem é cristão, até mesmo, né, o nosso público cristão, de muitos outros segmentos, não tem muita noção, às vezes, do que trata o livro. Do que o livro trata. Aí ele vai pegar e vai ler a contracapa. Quem gosta de leitura, né, quem está um pouco acima da média com relação à leitura, geralmente tem esse hábito. Pega um livro pela capa, o nome do autor, prefácio, e olha a contracapa e lê a contracapa. Então, vocês novos autores, eu recomendo, pensem no que você vai colocar na sua contracapa, né? A sua contracapa precisa ser uma definição do seu livro, alguma coisa que encoraje as pessoas para ler o livro. Elas precisam estar animadas para ler o seu livro. Tem outra partezinha do livro que se chama a orelha do livro. É isso aqui, ó. Não é isso aqui, é a orelha do livro. Tem livros que a gente pode fazer sem orelha, fica mais barato. Tá? Alguém me perguntou uma vez sobre valores. E a orelha, ela encarece um pouco, mas ela é muito legal para ajudar a marcar o seu livro. E nela você pode colocar a biografia do autor, né? Que relatar um pouquinho da história do autor. E também mais algumas informações, redes sociais, que pode ser um canal do autor com o leitor.
Registro ISBN. Então, terminando de responder a pergunta da Yasmine sobre publicar um livro físico. É recomendável que o seu livro ele tenha esse registro aqui, é um código de barras, tá? E a nossa editora consegue fazer. A gente é cadastrado, tá? No ISBN, que é uma espécie de selo que dá ao seu livro não vou chamar de patente, né? Para obras audiovisuais escritas, é necessário que haja um registro, né? Esse registro protege os direitos autorais, de certa forma. Protege você em relação à sua publicação. Tá? Não é obrigatório. Você pode fazer uma apostila, pode fazer um outro material encadernado que não tenha necessariamente a obrigatoriedade do ISBN, mas é interessante para você proteger o seu livro. Se você for publicar um e-book, agora uma dica rápida sobre esse assunto, porque também é novo para mim. Como eu falei, nesse tempo eu estou aprendendo as mídias sociais e aprendendo mais coisas da internet. Se você for publicar um e-book, eu estou vasculhando lá, já consegui fazer a publicação dos meus 2 livros na Amazon. Tá? A Amazon tem um aparelhinho chamado Kindle. Você pode tanto baixar o aplicativo da Amazon no celular, quanto que ele mostra sobre as histórias da Bíblia. E aqui eu tenho a Bíblia, a Mariana falando que eu leio a Bíblia aqui, é verdade. Mas também você pode baixar infinitos livros nele, tá? Então a Amazon tem vendido e-books, tanto para celular, pelo aplicativo, quanto para o aparelho, para o Kindle. É muito mais fácil do que você carregar livros pesados. Quem é de direito sabe, né? Aqueles livros pesadões, né? Aqueles códigos grandes. Então é muito comum agora o mercado de e-book. Talvez a gente ainda não veja no Brasil essa cultura tão grande de comprar e-book. Eu mesmo prefiro o livro físico. Eu gosto muito do livro físico ainda, né? Mas se você deseja publicar um e-book, é bem simples. Entra na Amazon, cria sua conta na Amazon, vai lendo passo a passo lá e coloca os seus arquivos lá. Você pode. Eu já coloquei os meus. Eu só não consegui ainda investir, porque precisa de tempo, no marketing, né? Porque não adianta só você publicar o livro. Meu livro está na Amazon, mas quem vai saber que está lá para comprar? Entendeu? Tem que ter um trabalho com marketing. Mas isso é algo que mais para frente eu quero fazer. Para as pessoas poderem baixar o e-book, né? Comprar lá baratinho. Porque sem dúvida o e-book é muito mais barato que o livro físico. Não tem comparação, né? O seu livro, o valor vai cair drasticamente, porque você vai colocar disponível. Espero ter respondido as perguntas da Yasmine, tá? Sobre formas de publicação. Último detalhe sobre esse assunto, sobre essa parte mais prática da publicação de um livro. Na Amazon, Diogo, você está falando aí que é dinossauro. Na Amazon, eles são tão simples o processo pela internet para publicar um e-book, que até o registro ISBN, que é meio trabalhoso para a gente conseguir, né? Se você quer publicar um livro físico, você tem que me procurar uma editora que tenha um cadastro como editor. Eu sou cadastrado como editor independente, e essa pessoa vai conseguir esse selo para você. Bota o seu e-book na Amazon, ela já cria um registro que não é o ISBN, é um outro nome, mas é um registro de livros da Amazon, entendeu? Então é um negócio bem simples. Para você publicar e-book é bem mais fácil do que publicar livro, tá? É só questão de tempo agora que a gente tem. Senta lá no computador e vai aprendendo. Eu estou aprendendo também. Em breve eu vou começar a divulgação mais intensa aí dos meus e-books. Beleza? Tema de hoje. Eu não quero me estender muito, só ver a hora para mim. Aqui, ó. Veja. Minha assistente, vai acompanhando aí. Já são 9h34. Eu dou de prorrogação. Perdi uns 10 minutos para testar a conexão com a internet. Ainda tá dando uma travada ainda? Deu uma travada agora? Será que... Deixa eu ver se Acho que é uma pausada rápida. Eu acho que já vai voltar já. A Micaele tá dizendo aqui que o e-book tem muitas facilidades, né? Essa nova geração, Micaele, já consegue, né, utilizar e-books. Eu tenho acompanhado alguns novos professores jovenzinhos assim, que usam, né? Mas a galera mais antiga gosta do papel mesmo. Tema de hoje. E aí dentro desse tema eu vou responder a uma outra pergunta que eu vi lá nos comentários da semana passada. Hoje eu vou falar sobre erros a serem evitados no seu material,
Tá travando um pouco, Fábio? Fica comigo aí, não desiste não. Erros a serem evitados na sua publicação, tá? Erro número 1. Se você tem papel e caneta, gosta de anotar, você vai sair daqui dessa live decidido a escrever o seu material, publicar de alguma forma ou melhorar, fazer posts, escrever com frequência. Erro número 1 que deve ser evitado na sua conexão, na sua escrita. Cuidado para não ser... Começou a travar, Cintia? Ah, que pena. Quando fica assim é chato, né? Ai. Vamos lá, vou dar o meu melhor. Tô aqui do lado do roteador para poder... Oscila, né? A internet aqui oscila muito. Hoje de dia eu fiz um teste, funcionou nitidamente. Mas é a hora do dia, dependendo da hora do dia, acontece isso. Então vamos lá. Erro número 1 que você deve evitar. Cuidado para não se tornar enfadonho. Cuidado para não se tornar enfadonho, não se tornar cansativo. É que eu quero aproveitar para fazer uma correção do que eu falei na aula passada. Não uma correção, mas uma explicação melhor. Porque eu falei sobre ser detalhista na sua escrita. Lembra que eu falei? Formule melhor os seus enunciados. Explique melhor o que você quer falar. Lembra que eu falei o exemplo da minha escola? Lembra que eu falei da minha escola na aula de história? Que eu falei que eu escrevia o que era o quinto e a professora de história disse que não estava bem desenvolvido o meu texto? E a gente começou a falar sobre detalhes, sobre escrever com mais detalhes, sobre ampliar os seus títulos, os seus textos, melhorar isso. E eu vi que nos comentários a galera começou a falar detalhista, ser detalhista. Cuidado com essa questão do detalhismo. O que eu quis dizer não é ser detalhista. Eu quis dizer é desenvolva, explique, use a linguagem escrita com todos os recursos para que ela possa completar que na fala seriam facilmente preenchidos. Lembra que eu falei que na fala todo mundo entende a entonação, a ironia, né, os gestos, mas na escrita não tem? Então na escrita você tem que ser muito mais, tem que desenvolver muito mais o seu texto para compensar o que a fala normalmente faz, tá? Então não estou querendo dizer que você tem que ser excessivamente detalhista. Até a Leila perguntou assim, como ser detalhista sem ser repetitivo? Então isso aqui, Leila, a sua pergunta tem tudo a ver com o primeiro erro a ser evitado. Não seja enfadonho, não seja cansativo. Tem leituras que são tão detalhistas que podem cansar o leitor, tá? E aí aqui vai a dica. Os detalhes que você vai usar, eles precisam ser relevantes para a história. Não é o seu... Interessante. Então, descrever um cenário, por exemplo, se for uma história de terror, que acho que não é o caso aqui, acho que ninguém vai escrever, mas se for uma história de terror, eles descrevem aquele cenário que você está sentindo para gerar um suspense no leitor. Se for uma história de amor, também há uma descrição dos cheiros, dos perfumes, né? Então, o detalhe, ele é importante quando ele tem uma necessidade, né? Ele tem um objetivo. O detalhe sem objetivo claro, ele se torna cansativo para quem lê, entendeu? Pode se tornar cansativo, pode se tornar repetitivo, desnecessário. Segunda dica, tem um pouquinho a ver, deu vontade de escrever, né, Micaele? Micaele, eu tô te devendo uma... eu tenho que dar opinião lá sobre o texto que você me mandou, mas eu vou te retornar, tá? Pode deixar. Tô feliz por esse grupo que a gente tá formando aqui, hein? Esse grupo pode crescer? Daqui a pouco eu falo. No final dessa live, se você ficar comigo até o final, tem uma surpresa para você. Que eu vou falar quais serão os rumos disso aqui que a gente tá criando, né? Dessa parceria que a gente tá criando aqui. A gente gosta muito de fazer live. Segunda dica, tem a ver com a primeira, que é não seja enfadonho. Segundo erro a ser evitado, não chova no molhado. Olha, o Diogo está dizendo, o detalhe tem que ter um objetivo na narrativa. Isso, Diogo. É isso exatamente o que eu quis dizer. O detalhe ele tem que ter um objetivo. O detalhe ele pode ser muito interessante para criar um suspense, para envolver, para emocionar, que eu falei que é importante na aula passada. Mas o detalhe não pode ser enfadonho.
Cuidado, senão ele só enche a narrativa. É muito bom que o livro seja emocionante, porque se emocionar, você vai continuar no livro lendo. Exatamente. Quando o livro te faz rir, você lê. Quando o livro te faz chorar. Agora, a dica 2, para você não ser enfadonho, para você não... O que é essa figura de linguagem, chovendo molhado? Falar do óbvio. Né? Ninguém tem paciência para ler o que é óbvio. Né? Por exemplo, discurso de político. Exemplo claro. Aquele discurso que você sabe que vai falar que nós precisamos de saúde, educação, segurança e blá 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 blá. A não ser que ele coloque ali algum elemento novo que vai chamar a sua atenção, parece que está falando mais do mesmo. Então, quando você for produzir, toma esse cuidado. Olha, eu não quero ficar no lugar comum. Por exemplo, vou escrever sobre discipulado, eu quero trazer a minha contribuição para o assunto. Eu quero trazer a minha contribuição para o assunto, tá? Todos nós, aí eu quero também, dizendo isso, eu não quero assustar você, nem deixar você desanimado. Ah, então não tenho nada novo, se eu escrever eu vou chover no molhado, eu vou ficar no lugar comum, eu não tenho conhecimento para escrever. Tem gente que desanima por causa disso. Deixa eu te falar, cada um de nós, eu creio, que tem uma contribuição para dar para a humanidade, né? Cada um de nós veio ao mundo para deixar algo. Tem algo para dizer. Então, e às vezes você vai dizer até a mesma coisa, mas você tem uma forma diferente de dizer. Eu vou dar um exemplo, que eu gosto de ensinar com exemplo. Certa vez um professor de crianças entrou na sala dessas lindezas e falou assim: vou contar a história de Jonas. E as crianças, com a sinceridade delas, responderam do jeito que minha filha responde: já conheço, já sei essa história. Porque quem cresce na igreja já ouve as mesmas histórias. Davi, mesma coisa, mesma história, Abraão. Aí esse tio, muito espertamente, Mariana, ele se levantou e disse assim: mas do jeito que eu vou contar, vocês nunca ouviram. Grava isso, hein? Dentro dessa dica 2, não chova no molhado, não seja óbvio, não fique no lugar comum. Saiba que o que você tem para contar é único. Mesmo que alguém já tenha contado antes, do jeito que você vai contar, ninguém nunca contou. Nós temos na Bíblia, né, pegando exemplos da Bíblia, 4 evangelhos que contam nascimento, tem muitos outros fatos, mas contam nascimento e morte de Jesus, nascimento, ministério e morte de Jesus. Os 4 contam as mesmas coisas e cada um conta do seu jeito. Então, você veio ao mundo para dar a sua contribuição. Não fica falando o que todo mundo já falou, não. Fala aquilo que só você tem para dizer. Preste atenção na palavra, não fica distraído. Ah, já ouvi essa história, não vou ouvir de novo. Exato, isso aí é para quem vai ouvir. Agora, para quem vai escrever, não deixe o seu público entediado. Escreva aquelas coisas que eles nunca souberam, aquilo que eles nunca ouviram. Por exemplo, quando eu preparei esse roteiro de live, eu pensei assim, eu preciso falar coisas que eu aprendi que muita gente nunca ouviu. Então vou liberar essas coisas aqui. Cada pessoa tem a sua contribuição para dar. Traga no seu texto somente aquilo que só você pode dizer, do jeito que só você sabe dizer. Dica número 3. Estou falando tudo. Chova no molhado, não seja enfadonho e detalhista ao extremo. Número 3, não generalize. Olha que dica interessante. Não generalize. Eu vou dar alguns exemplos do que é generalizar. É pegar uma coisa que é um conceito bom às vezes que você vai dar, mas você coloca como se todo mundo fizesse aquilo, ou se todo mundo falasse daquele jeito, ou se todo mundo entendesse daquele jeito. E às vezes é um tiro no pé, né? Às vezes quando você fala isso, você é questionado, né? Então, por exemplo, frases do tipo, todo mundo faz isso. É uma frase que generaliza. Então às vezes a gente quer dar um ensinamento, se isso serve para pregação, serve para aula, a gente quer dar um exemplo e a gente fala, porque o mundo está perdido, está todo mundo fazendo isso. Todo mundo quem? Generaliza muito, tá? Outra frase generalizante. Quando alguém vai pegar um texto bíblico ou um texto jurídico e vai fazer uma interpretação, né? Vamos pegar aqui outros exemplos além da Bíblia. O meu campo de estudo é a Bíblia, mas tem outros públicos aqui, né? Às vezes você vai pegar um texto acadêmico, de psicologia, e aí um comentarista vai dizer assim,
isso, gente, cuidado. Isso pode ser generalizar, né? Eu sempre dou essa dica, olha, este texto tem uma leitura possível, é possível interpretar desse texto tal coisa. A maioria dos comentaristas bíblicos entende assim. O que eu escrevo, eu procuro ter esse tom equilibrado. Exemplo, tá? Eu gosto de ensinar com exemplo. Isaías 6. Isaías 6, eu poderia dizer para vocês, Isaías 6 fala que os serafins têm 6 asas. Eu prefiro dizer de outra forma. Eu prefiro dizer da seguinte forma. Isaías 6, na visão de Isaías, capítulo 6, os serafins têm 6 asas. O que eu fiz aqui? Eu não disse que os serafins têm 6. Eu disse que eles aparecem 6 asas. Tá entendendo? Porque a gente não pode contrariar o texto. O texto diz que eles apareceram, que Isaías viu, que eles tinham 6 asas. É um exemplo bem bobo, de uma coisa assim, que não compromete em nada, mas que às vezes a gente pega a Bíblia e faz afirmações generalistas que não são o que o texto diz. O texto diz que eles apareceram para Isaías assim. Eu não sei se eles são assim. Tá entendendo? O que é generalizar? Então frases do tipo, esse texto quer dizer isso, todo mundo faz isso, nós somos assim, nós quem? Né? Então, você acaba ofendendo pessoas sem querer, né? Porque você está colocando ali que todo mundo é assim. Então, cuidado para não generalizar no seu texto. Que horas são? Eu vou acabar... 46, tá? 46? Ah, vou dar esse exemplo. Vai acabar 8 e 10, daqui a pouquinho. A gente começou, né? Vamos tentar. Vou dar um exemplo meu, tá, galera? Eu me lembro as primeiras aulas que eu estava ministrando na igreja. Numa das aulas, eu disse o seguinte, eu estava falando sobre a vida de uma pessoa muito ocupada que não priorizava o tempo dela com Deus. Não lia a Bíblia, não orava. E eu dando esse exemplo, eu fiz uma brincadeira assim. Olha, gente, vou contar aqui como é o seu dia. E aí eu falei de uma vida de uma pessoa que não ora e não lê a Bíblia. Aí quando acabou, muita gente foi confrontada para aquela palavra e foi abençoada. Mas eu recebi um sábio conselho. Felipe, você não pode dizer para a plateia que aquela ali é a vida deles. Entende? Porque não é a vida de todo mundo. Então, às vezes a gente querendo chocar, querendo causar alguma coisa no público, na plateia, a gente generaliza. Então eu gosto sempre de falar assim, olha, muitas pessoas são assim, é possível que talvez você seja assim, quem sabe você aqui entrou nessa noite e a sua realidade é essa. Sempre trabalha sugestionando coisas para que a pessoa se coloque na sua avaliação e não que ela se sinta apontada por você. É ela que tem que se autoanalisar. Beleza? 4. Cuidado com citações erradas. Olha, quando você faz uma citação errada, falando a gente perdoa mais, não é verdade? Lembra na aula passada que eu falei que a fala ela é uma relação de presença com o interlocutor? Eu estou falando, você está me ouvindo. Mas quando eu deixo escrito, aquilo ali pode ser lido séculos depois. Então, quando você faz uma citação num texto escrito de forma errada, fica chato a beça, né? Quando você cita um autor de forma errada, que não foi aquele autor que disse. Então, cuidado quando você for fazer citações. É claro, gente, que eu não estou falando aqui de texto acadêmico, tá? Texto acadêmico você tem que dizer o ano, algumas vezes tem que falar a página que o autor disse, em que livro que disse, colocar a bibliografia. Nos meus livros eu não coloco assim, só uma citação ou outra que eu boto bibliografia. Mas eu não saio colocando citações diretas, porque tem gente que vai ficar preocupada, então não vou poder escrever, porque eu não sei citar exatamente quem foi que disse. É legal você citar quem foi que disse. Mas se você não souber, como eu falei, não é um texto acadêmico. O texto acadêmico tem mais regras, mais rígidas com relação a isso. Mas num texto devocional, num estudo bíblico, não há nenhum problema em você fazer citações que você não sabe exatamente a fonte, desde que você mencione isso. Tá? Então, por exemplo, eu anotei aqui, quando não tiver a informação exata, mencione que você não sabe com certeza. Tá? Não há nenhum problema. Eu às vezes acho que eu já fiz isso, eu já mencionei, olha, alguém certa vez disse,
Eu ouvi certa vez em algum lugar. Entende? Isso aí é melhor do que você falar. Quem disse isso foi o pregador tal. E aí aquilo não se confirma. Né? Foi Martinho Lutero que disse tal coisa. Então, assim, para não ter esse embate, às vezes é melhor você dizer, olha, uma frase, eu às vezes digo, uma frase comumente atribuída a John Wesley é que, comumente atribuída, mas que... Então é melhor você tomar cuidado quando for citar, é melhor você dizer que não sabe ao certo, dar essa noção vaga. A mesma coisa, não só citação de pessoas, citação de hora, local, data. Olha, acredito que foi no Rio de Janeiro. É melhor você falar vagamente do que afirmar uma coisa que não tem certeza, tá? Nem ano, nem lugar. Você vai falar, olha, eu vou citar um caso aqui que aconteceu no Rio de Janeiro. Não sei exatamente o bairro. Você pode fazer isso, tá? Mas dizer que não sabe é melhor. Dizer que o dado é impreciso é melhor do que falar um dado e não ser. Então toma cuidado com isso. E quando você for criar um livro, você tem que tirar um tempo para você ficar atenção. Porque você pode simplesmente com barulho, com um monte de gente no lugar, errar uma frase, errar uma palavra, e aí a pessoa não vai gostar muito, a pessoa que lê o livro. Mas se você errar, não tem problema, porque a editora... as editoras costumam oferecer, e nós oferecemos serviço de revisão do seu texto, diagramação, arte da capa, impressão, tudo isso a gente faz, tá? Mas sem dúvida é um trabalho de concentração, né, Mariana? Tenho certeza que com a participação da Mariana a minha audiência vai crescer muito. Pessoal, estamos chegando aqui perto do fim. Eu não posso terminar sem ler um texto das Escrituras, como eu sempre faço com vocês. 52. 1 Reis, capítulo 4. Na live passada também, né? Eu dei as dicas e no final eu fiz uma reflexão. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, até o versículo 34. A gente conhece na Bíblia a história de Salomão, é a história de uma das pessoas mais sábias da humanidade. Foi um homem que pediu sabedoria a Deus, a gente conhece a história. Quando ele assumiu o trono, ele falou... Deus falou que ele pedisse o que ele quisesse, e ele falou, eu quero sabedoria para governar. Ele poderia ter pedido para vencer os seus inimigos, ele poderia ter pedido riqueza, e Deus falou isso para ele. Porque você pediu sabedoria, você vai ter vitória sobre seus inimigos, você vai ter riqueza. Então a sabedoria é a chave de tudo. Você que está nesse processo, eu acho que quando eu me propus a fazer esse projeto de escritores, falar para escritores, eu sabia que eu não teria um público de milhares de pessoas. Eu estou falando para um grupo mais restrito. Mas eu sei que eu estou falando para pessoas-chave, para pessoas de influência, para pessoas que vão assumir o seu lugar e vão dizer assim, eu quero a sabedoria. E porque Salomão pediu sabedoria a Deus, nunca houve uma pessoa tão sábia. As Escrituras dizem, nunca houve um ser humano com a sabedoria de Salomão. Olha que coisa linda. Versículo 29. Deus também deu a Salomão sabedoria grandíssima, entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então, vai chegar um ponto onde o que você faz, e em nome de Jesus, eu estou falando para advogado, estou falando para psicólogo, estou falando para profissionais de várias áreas. Aquilo que você faz, porque você é cristão, está buscando sabedoria em Deus, você vai se destacar entre os profissionais da sua área, né? Porque ele era rei, a profissão dele era essa, mas porque ele tinha sabedoria, ele se destacou entre os reis do seu tempo, entre os sábios do Oriente, os egípcios. 31, ele era mais sábio do que todos os homens, aí ele vai citar, mais sábio que Etã, Ezraíta, do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Presta atenção. Você já tinha ouvido falar na sua vida sobre Etã? Já ouviu, Maria? Você já tinha ouvido falar sobre Emã? Você já ouviu falar sobre Calcol?
e Darda. Está na Bíblia. Nós nunca ouvimos falar desses 4 sábios aqui. Nunca. Mas você já ouviu falar sobre Salomão? Já. Já. Então esses homens aqui alcançaram uma fama nessa época. Mas Salomão extrapolou a sua geração. Ele atravessou. Por isso que eu falei que eu não quero ser conhecido, eu quero ser relevante. Aquilo que Salomão produziu no seu tempo extrapolou e muito o seu tempo. Talvez naquela época as pessoas conversassem, né? Eu acho que Etan é mais sábio. Eu acho que é Salomão. Talvez houvesse alguma discussão assim, entre os partidários de Emã, entre os partidários de Calcol, o pessoal lá do Egito falando, não, são os nossos, né? Igual a gente briga aqui falando que Santos Dumont que inventou o avião e outros dizem que foram os irmãos Green, né? Então, cada um puxando para o seu, o sábio do meu país é mais sábio que o sábio do seu país. Mas a história mostrou ao longo dos anos que Salomão era aquele a quem Deus levantou naquele tempo, né? O texto diz que correu a sua fama por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios. Deixa eu parar tudo aqui para falar isso para você. Meu Deus, não adianta ser sábio se você não compor. Não adianta ser um profissional maravilhoso se quando você for para a sepultura ou quando você for para o Senhor, você não deixou nada, sabe? Ficou tudo no seu cérebro, ficou tudo guardado para você. O texto diz que Salomão teve uma fama que correu, mas ele compôs, versículo 32, 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Então ele compôs provérbios, ele compôs cânticos. Discorreu, olha isso. Salomão falou só sobre Deus, sobre fé, sobre espiritualidade. Você lê o livro de Provérbios, você vê que ele fala sobre trabalho, fala sobre economia, fala sobre negócios, ele fala sobre muita coisa, sobre educação de filhos, ele fala sobre um monte de coisa. E olha o que diz o verso 33. Ele discorreu nos seus textos sobre todas as plantas. Ciências naturais, Salomão escreveu. Desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota do muro. Também falou de animais e de aves, quer dizer, ele foi da botânica para zoologia. Falou sobre répteis, falou sobre peixes. Que coisa! Salomão é muito famoso na Bíblia. Além de falar de coisas espirituais e coisas concernentes à nossa fé, nós podemos ser muito bons em língua portuguesa, em direito, em psicologia. Nós podemos ser muito bons em administração, em química, em evangelismo, né? Eu estou citando aqui Salomão, mas hoje eu estava dando uma pesquisada na vida do John Wesley. John Wesley, gente, ele escreveu teologia, ele escreveu sobre ciências naturais, ele escreveu sobre um monte de assunto, sobre linguística. John Wesley tem trabalhos de linguística. Newton tem trabalhos sobre escatologia, Newton é um físico. Então, quando Deus decide derramar sobre alguém a sua sabedoria, é para tudo. Não é só para falar de coisas espirituais, entende? É sabedoria para negócios, é sabedoria para administrar a família, é sabedoria para tudo. Quando Deus derrama, quando você pede, Ele derrama sabedoria e é para tudo. Mas você precisa escrever. Você precisa sentar e compor. Você precisa deixar escrito. Você precisa deixar escrito aquilo que Deus te deu. 34. De todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido de sua sabedoria. Amém? Então eu quero deixar para você, não apenas deixe sua fama correr, componha. O texto fala que a fama dele correu, mas se a fama dele só corresse e ele não tivesse composto, não estaria aqui para mim e para você. Amém? É a necessidade de você deixar a sua marca, deixar algo escrito. Pessoal, eu estou terminando essa segunda live. Eu creio que foi um tempo precioso. Já era um projeto que eu tinha, eu queria fazer uma espécie de congresso presencial e eu vi uma oportunidade de fazer isso pela internet. Eu sei que eu estou alcançando algum público aqui ao vivo, mas eu sei que esse vídeo vai ficar disponível no Face, a gente vai botar no YouTube, eu vou tentar deixar no IGTV, vou tentar.
deixar no máximo de mídias possíveis para que outras pessoas possam ter acesso, para que eu possa incentivar. Manda para os seus amigos, quando terminar aqui, ó, compartilha, para ativar a vida de pessoas para escrever. E eu quero, então, partir para um próximo passo com vocês, ok? Próxima semana, gostei desse dia e desse horário. Sexta-feira, 9 horas, eu quero manter esse contato com você. A não ser que aconteça alguma situação excepcional. Igual travando, né? Alguma situação excepcional, eu quero manter esse horário de sexta-feira, 9 horas com vocês. Só que eu não vou falar mais sobre escritores, tá bom? A partir da semana que vem, o tema vai ser... Surpresa para quem ficou comigo até o final, hein? A live do Felipe Mouta vai ser para aqueles que ensinam na igreja. Tá bom? Então nós vamos produzir aqui um conteúdo para ajudar você que ensina na igreja. E você que quer ensinar na igreja, você que ensina uma célula, ensina para crianças, ensina para adolescentes, ensina para adultos. Algumas palavras sobre o ofício mestral. Tá bom? E eu quero começar com essas lives a incentivar um grupo de escritores, incentivar que a gente, quem sabe, não só... não quero com essa live só chamar a gente para publicar livro comigo ou para publicar livro com os outros. Quem sabe a gente não cria aí um blog? Quem sabe a gente não cria aí uma ferramenta para esse grupo de escritores aqui dar sua contribuição para o reino de Deus, tá? Obrigado por você ter ficado comigo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nós amamos fazer essa live para vocês. Amei, eu e Mariana, né, meu amor? Mostra o livro de novo, minha assistente. Mostra o livro de novo. Quando você mostrar o livro, mais gente vai querer comprar. O livro principal. Esse é o livro dos livros, o livro da capa preta. A Bíblia, a base de tudo, né, minha filha? E os livros também, que são muito importantes. E esse aqui que é o Felipe Mouta, interpretando aqui 2 temas à luz da palavra. Talvez eu tenha um livro também. Isabela, Mariana, estão tudo escrevendo peça de teatro agora, música. É uma benção essas crianças. Então eu vou deixar o vídeo aí à disposição de vocês, pra gente abençoar mais pessoas. Beijo. Semana que vem, live, sexta-feira, 9 horas, para todos aqueles que ensinam. Beijo, Cíntia. Beijo, Diogo. Beijo, Fábio, Dione, vocês, tá bom? Micaela e todo mundo que ficou aqui comigo. Um grande beijo, tá? Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.